gente se encontra e nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Se fosse pra gente escolher assim, passar o dedo ali e falar assim, aquela pessoa ali não seria igual o acontecido da vida que nos proporciona, né? Que é aparecer a Jamile na minha vida e tá sendo o que tá sendo até hoje e, se Deus quiser, até os nossos últimos dias de vida. Mas depois que a gente se relacionou, eu me tornei uma pessoa melhor. Tanto religiosa, como casamento também. Eu falava que eu queria ter uma família, mas quando a gente começou, eu falei pra ele que eu não queria casar. Até então ele falou que ele repensou em namorar comigo, porque eu falei que eu não queria casar, não queria ter uma família. Mas aí ele despertou em mim isso, entendeu? Esse desejo de ter uma família, de ter um matrimônio. Como é que você tá se sentindo? Ansioso, muito ansioso. Tá chegando a hora. É com imensa alegria que acolhemos vocês, Gustavo e Jamile, para celebrar o amor que os une. O Deus da esperança que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. A gente se conheceu na escola. Eu detestava ele. Aí ele sempre ia na minha sala, né? Aí eu tinha uma birra dele, não sei porquê. Aí depois passou uns 2 anos e a gente se reencontrou por acaso. Falei, não é possível. Depois de tantos anos, né? A gente vai lá e se reencontra. Aí desde então a gente ficou junto. Foi num acaso, assim. Tava no momento certo, na hora certa e tudo deu certo. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first Minha noiva, esperando lá. Tá. Meu Jesus. Eu tô em êxtase ainda. Eu tô com vergonha de entrar na igreja. Não é possível. Sério. A maior preocupação minha é vergonha. Vira bem lá na frente e vai. Eu não gosto de ver ninguém chorando. Se eu olhar pro lado de alguém chorando, eu já vou ficar, ai, por que todo mundo tá chorando? Where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean.
A hora que aquela porta abriu, eu achei que eu ia desmaiar. A gente fala assim, a gente é homem e tudo, né? Mas nessa hora eu falava pra você, as pernas deu uma bambeada. Deu uma bambeada nas pernas. E eu fiquei sem reação, cara. Sem reação. Eu falei assim, não tô acreditando que eu tô vivendo esse momento na minha vida. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Jamile e Gustavo, a igreja participa da alegria de vocês e hoje os recebe de coração com alegria, assim como seus pais, parentes e amigos. Nesse dia em que, diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança por toda a vida. Que o Senhor ouça a vocês nesse dia de tanta felicidade e lhes mande o auxílio celeste, e assim conserve por muito tempo e lhes conceda muitas graças, segundo o seu coração, e realize as aspirações de vocês. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmão, aspirai os dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho, incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens e a dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens para os sustentos dos pobres, se entregasse o meu corpo a chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente e é benigna. Não é invejosa, não é vaidosa, não é exobercida. Não se faz nada de inconveniente, não é interesseira. Não se colariza, não guarda rancor. Não se alegra com a iniquidade, mas se regoniza com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. Palavra do Senhor. O Gustavo é uma pessoa muito importante na minha vida, que a gente fala, não pode falar que você não vê sua vida sem a pessoa, né? E hoje eu não consigo ver. Hoje é uma pessoa que fala assim, Jamile, longe da minha vida, eu não sei. Não sei quem que é Jamile fora da minha vida. Não consigo imaginar a minha vida sem ela do meu lado. Parece que as coisas andam quando ela tá comigo. Porque a gente sozinha, às vezes a gente não é tão... A gente não pensa tão alto, né? Agora com o Gustavo, não. Com o Gustavo eu descobri em mim uma coisa que eu não... Uma pessoa que eu acho que eu sozinha não seria. Eu acho uma ótima escolha. Uma escolha que eu não arrependo em momento algum de ter feito na minha vida. Uma escolha que até teve um tempinho que a gente se deu uma afastada, sabe, no namoro. E nesse meio termo aí que a gente ficou e voltou, e foi meio que um upgrade na vida nossa, sabe? E eu vi que a minha vida com ela faz mais sentido e tem o sentido da vida do que sem ela. A melhor versão minha, eu acredito que chegou com nós dois juntos. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser.
estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. A gente vê que escolheu a pessoa certa tanto no pessoal como no religioso, na parte de Deus também, né? Que não é só, vamos supor, ali a união, né? Tudo envolve Deus também, né? Então você vê que a gente escolheu a pessoa certa nesse sentido, né? Uma pessoa que não tinha muito hábito e hoje em dia puxa a gente para ir para a igreja. Às vezes nós precisamos voltar um pouquinho na nossa história, na nossa vida. Voltar no começo. O começo nós sabemos como foi, até chegar aqui. Daqui para frente, viva somente o hoje. O amanhã não importa, o passado já passou. Viva somente o dia de hoje, o presente que Deus deu a vocês. Por Jamile e Gustavo, para que cheguem à felicidade plena, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que conceda a Jamile e Gustavo a graça dos filhos e a alegria de edificarem no amor o seu lar, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais de Jamile e Gustavo, para que Deus os recompense por todo o bem que fizeram pelos seus filhos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado desta celebração, se sintam renovados no seu amor e na sua união, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Jamile e Gustavo, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio. Por isso eu lhes pergunto diante da igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazem? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometem? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Eu, Gustavo, recebo você, Jamile, por minha esposa. Lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, todos os dias de nossa vida. Eu, Jamile, recebo você, Gustavo, por meu esposo, e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, todos os dias de nossas vidas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir deste momento, vocês se tornam marido e mulher.
Então, a nossa salva de palmas, a nossa manifestação. Agora é aquele compromisso, né? Criar uma família ali, né? Eu, ela, o João, os próximos, né? É uma coisa que a gente só vai pensando no futuro, né? Pensando no futuro da gente e também dos filhos também, né? Que tem por vir aí o João Vitor. E como se diz, só benção, né? Pedir pra Deus que tudo dê certo, né? E correr atrás. Ele sabe o que faz, né? Como se diz. By yourself, dressed like an angel in white underwear. Can you be like a drone, straight from a song that I've known all along? Can you take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Jamile, esta aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver a cumprir essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu também acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Gustavo, esta aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Descobri sonhos que eu não tinha antes, que já às vezes até tinha, mas a gente deixa de bater tapete, né? Porque não encontrou a pessoa certa. Mas eu acredito que eu me tornei. Até em questão de religião, né? Eu não era batizada. Falei, não, aí eu afirmei a minha fé. Eu falo pra ele que às vezes até mais que ele. Eu vou mais na igreja que ele. Então, ele fez despertar em mim o melhor mesmo. Que Deus dê a vocês a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Abram sempre as portas de sua casa para acolher os pobres e os sofredores, que um dia os receberão agradecidos na casa do Pai. E a todos vocês aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.